Olá, como estão? Bom, mais um capítulo aqui sobre antipsiquiatria, agora especificamente sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esse mito aí, essa história mal contada. O livro, a Bíblia da psiquiatria biológica, né? O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele é um livro muito criticado, é um livro que tem muita visibilidade para a crítica a respeito desse livro. Então, médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, pesquisadores de todos os tipos visam esse livro em função de criticá-lo duramente. Então, é preciso os autores desse livro, a força de trabalho que faz esse livro, responder implicitamente e às vezes mais explicitamente a essas pessoas, porque sabe que vão ser lidos por elas. Então, o DSM não é um livro que é lido só pelos pares. Eles sabem que muita crítica, desde o DSM-3, que foi o que mais deu publicidade aos transtornos, aos diagnósticos de transtornos mentais, a partir dali muita crítica vem em cima dele, em cima do 4 e em cima agora do DSM-5. Então eles têm que responder algumas questões fora dos pares. Mas parece que, embora eles respondam, e está escrito, é só ler, só abrir os olhos da cara e ler, mesmo assim as pessoas que usam esse livro, parece que passam os olhos por cima. Que está escrito no próprio DSM as respostas para o próprio mito. E vou ler aqui para vocês, diretamente do DSM. Exatamente dentro do, dentro do verbete de transtornos por déficit de atenção e comportamento perturbador. Está escrito lá, descobrimentos ou descobertas de laboratório. Está escrito exatamente assim: não há provas de laboratório que tenham sido estabelecidas como diagnósticas da evolução clínica do transtorno por déficit de atenção com hiperatividade. O que mais precisa ser dito, depois de ler essas palavras, dentro do DSM? De novo, não há provas de laboratório que tenham sido estabelecidas como diagnósticos da evolução clínica do transtorno por déficit de atenção com hiperatividade. O que mais precisa para considerar esse transtorno algo não médico? Está escrito ali, é só ler, abrir os olhos e ler. Mais abaixo, queremos mais alguma coisa para apoiar isso? Não estamos satisfeitos, então a gente vai um pouco mais abaixo na própria página, e diz assim: sintomas dependentes da cultura, da idade e do sexo. Se sabe que o transtorno por déficit de atenção, que não tem provas de laboratório, com hiperatividade, ocorre em distintas culturas, com variações em sua prevalência entre distintos países ocidentais, provavelmente a causa de que as práticas diagnósticas são distintas. O que mais que se precisa para considerar esse diagnóstico um diagnóstico moral, social, político, cultural, antropológico, filosófico e não médico? Está escrito, é só ler. O que mais que precisa? Então, a cegueira, né, a ignorância ativa das pessoas que usam o diagnóstico não pode ser desculpada. Não precisa ir atrás de 300 pesquisas específicas para saber que isso é um mito, é uma alegoria, não existe causa biológica associada aos transtornos mentais, a nenhum deles, e nem ao TDAH, que é uma coqueluche hoje dos transtornos mentais da psiquiatria biológica, dos psicólogos, das professoras, das escolas, dos pais. Mas, vamos lá, vamos dar mais um subsídio. Então, eu tenho aqui um livro chamado, em inglês, O Mito, né, da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
escrito pelo Thomas Armstrong, um PhD, um doutor em psicologia. Anos e anos de prática no consultório dele, ele faz esse livro dizendo por que é um mito uma criança ser diagnosticada, embora seja diagnosticada, ela ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos termos que a psiquiatria biológica diz. E ele vai propor aqui 101 maneiras de melhorar o comportamento de atenção do seu filho, da sua criança, sem drogas, sem rótulos e sem coerção psiquiátrica. E aí ele vai propor aqui, nesse livro, estratégias para melhorar a atenção. 101 estratégias para melhorar a atenção e a produção, o resultado dos filhos que têm esse comportamento. Então, olha só, estamos admitindo que as crianças têm um problema comportamental, elas têm uma desatenção, elas têm uma dificuldade de organização. Estamos admitindo isso. Só não estamos admitindo que as causas são biológicas e que é necessário um remédio psicoativo altamente viciante, desestruturador da química cerebral, é esse remédio de estrutura química cerebral, para melhorar esse comportamento. Isso nós não concordamos. Mas concordamos que há um problema, que há uma questão e que as crianças precisam de ajuda para melhorar esse seu comportamento, a sua atenção, a sua organização escolar, e seja o que for, em casa, ok? Então, há um comportamento. Só não aceitamos a causa e muito menos o remédio que é dado para essa causa. Porque no próprio DSM, é só ler com os olhos da cara, está escrito que não há marcações biológicas para esse diagnóstico. E que as questões culturais, de idade, de sexo, têm que ser consideradas, escritos no DSM. Mas, vamos lá, o que esse doutor em psicologia diz assim? Para quem realmente está interessado em melhorar a atenção, a habilidade de atenção em seus filhos, está aqui 101 estratégias. E ele divide essas estratégias em estratégias comportamentais, né, como tempo limite para a atenção, programas de modificação de comportamento positivo, colocando coisas a se fazer pela criança ou pelo adolescente, estratégias biológicas, né? Somos um corpo, então a questão de uma boa alimentação, um bom café da manhã equilibrado antes de ir para a aula durante a manhã, uma boa dieta, retirar ácidos graxos, estratégias cognitivas na habilidade de automonitoramento, estratégias organizacionais, estabelecimento de metas, estratégias criativas, artes, música, novas experiências de aprendizagem, estratégias educacionais, aprendizagem prática, comunicação casa-escola, estratégia de estudo, estratégias ecológicas, melhorar o ambiente de estudo da criança, estratégias emocionais, gestão do estresse, ferramentas de autoconsciência, terapia individual para a criança, estratégias familiares, reuniões familiares, exercício de recreação, estratégias físicas, fazer exercícios físicos diários, brincadeiras, yoga, estratégias sociais, treinamento de habilidades sociais, de comunicação e outras. Mas qual é a conclusão disso? Isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Dá trabalho para quem? Dá trabalho para os pais, dá trabalho para a escola, dá trabalho para os familiares, dá trabalho para o adolescente que ele tem que realizar, modifica os modos de ser dele, modifica os modos de ser da família, modifica os modos de ser da escola. Isso dá muito trabalho. É melhor pegar um remedinho viciante, um psicoativo da mesma categoria de uma morfina, de uma cocaína, e dar para a criança, porque está tudo resolvido. Nada resolvido, né? Mas não precisa se mudar nada. Então, sim, há questões de organização, desatenção. Obviamente, já com crianças, com adultos, sempre houve.
Só que essas questões não são médicas, elas são sociais, culturais, ecológicas, familiares e escolares. Para dar mais um apoio aqui, ok, o DSM já diz, eu vou ler aqui o que esse cara nesse livro, esse doutor em psicologia, escreve. Então, ele vai dizer assim, um dos problemas do diagnóstico do TDAH, ele vai dizer assim, em relação à desatenção, por exemplo, o DSM diz que é para identificar pelo menos 6 dos 9 sintomas, incluindo muitas vezes se distrai facilmente e frequentemente evita ou não gosta ou reluta em fazer tarefas que exigem esforço mental por um longo período de tempo, como trabalhos escolares ou trabalho de casa. Esses são 2 destes 9 identificadores do sintoma. E agora vai dizer o autor no livro. Não há nada em nenhuma dessas descrições, nem nenhuma outra, que sugira qualquer tipo de contexto social que possa dar ao respondente uma chance melhor de fornecer uma decisão mais informada, embora diga no DSM que esses transtornos têm que ser considerados dentro da cultura, sexo e idade. Mas quem olha só a tabelinha não coloca nada de questão social, de contexto social. Continua o autor aqui. Uma pessoa pode estar vivendo em um ambiente onde há constantes distrações da televisão, pessoas discutindo, telefones tocando, campainhas tocando, computadores com suas campainhas e apitos, música tocando e coisas do gênero, enquanto outra pode viver em uma casa onde reina o silêncio supremo. Mas não há concessões para pesar o ambiente barulhento contra o silencioso. Da mesma forma, uma criança pode evitar, não gostar ou estar relutante em fazer sua lição de casa porque é chata, ou muito difícil, ou porque há muita coisa. Alguns educadores até sugerem que a lição de casa não deve ser dada em primeiro lugar por causa dos estudos, sugerindo que não tem valor educacional intrínseco. Eu sou um deles, sou contra tema de casa. Vá resolver a sua questão educacional cognitiva nas 4h30, 5 horas por dia que a criança vive com vocês. E deixa a criança viver a vida dela fora da escola sem ser pedagogicamente invadida. Sou um desses. Continua o autor. Bom, então a primeira coisa que ele coloca aqui, não há na tabelinha, embora a DSM diga que tem que considerar o contexto, não há marcadores biológicos, na tabelinha não tem nenhum espaço para o contexto social dessa criança. E agora um outro problema, que para mim é pior, tanto pior quanto, vai dizer aqui o autor. Além do médico, as duas principais fontes, médico dizendo psiquiatra biológico, né? Pseudomédico, porque não há marcação biológica para diagnóstico de TDAH, só lendo DSM. Então, é pseudomédico, não há questão médica envolvida. Bom, então, além do médico, aqui diz o autor, as duas principais fontes que decidem se uma criança é ou não TDAH são os próprios pais da criança e seus professores. Pense nisso. Como você gostaria que seu próprio estado de saúde mental fosse decidido por seus parentes e professores? Os médicos fornecem aos pais e professores escalas de avaliação, listas de verificação ou questionários e pedem que classifiquem a criança, geralmente uma escala de 4 ou 5 pontos, em vários comportamentos. Essas listas de verificação e escalas de classificação são usadas em quase 90% dos casos em que as crianças recebem um diagnóstico de TDAH. Vocês imaginem ser considerado ter um rótulo de transtorno mental comportamental dado por 3 pessoas fora do seu contexto pessoal. Médico, os pais, os professores. A filosofia clínica bate na tecla que só existe terapia quando há quando há narrativa em primeira pessoa. Jamais alguém pode considerar a estrutura interna de alguém quando é dita por uma outra pessoa, por um terceiro. Eu já falei em algum vídeo aqui que minha mãe não querendo ir ao psiquiatra,
uma das minhas irmãs foi ao psiquiatra. Ele perguntou para minha irmã como é que estava a minha mãe. Minha irmã falou e ele mudou o remédio da minha mãe pela narrativa da minha irmã. Isso é um absurdo ético, profissional, social. Considerar, através de um terceiro, o estado mental patológico ou de saúde mental de uma terceira pessoa, pela narrativa não dessa pessoa. Isso é um absurdo terapêutico. É o que acontece aqui com as crianças. 3 categorias, que não é ela mesma, definem o que ela tem, o que ela é e como ela tem que melhorar, qual remédio ela tem que tomar daqueles psicoativos. Os médicos, psiquiatras, família e a escola. Isso é uma coerção. Isso é uma coerção contra a narrativa em primeira pessoa daquela criança. Isso não é ajuda à criança. Isso é velar a criança o seu direito de falar por si mesmo. Continua aqui o autor. Imagina o seguinte, uma professora do ensino médio com 30 crianças competindo por sua atenção a cada 42 minutos recebe essa escala de avaliação e pede para determinar se o aluno se inquieta. Nada, só um pouco, bastante ou muito. E com base nesses julgamentos rápidos, lembre-se de que ela pode estar preenchendo esse questionário entre os períodos de aula, quando os alunos estão entrando na sala, o aluno pode ser rotulado de TDAH e medicado. A insanidade desse tipo de circo de classificação, que então se disfarça de pontuação, entre aspas, quantitativa no relatório de um psicólogo, traz à mente a pura circularidade do mito do TDAH. Circularidade é uma falácia lógica. E olha aqui, ele vai dar um exemplo. O pai ou a mãe pergunta ao psiquiatra: por que meu filho é tão quieto e desatento? O psiquiatra responde: porque ele tem uma doença chamada TDAH. Aí o pai e a mãe perguntam: como é que você sabe que tem essa doença? O psiquiatra responde: porque ele é tão inquieto e desatento. Você entende a circularidade? Uma coisa não explica a outra. Uma coisa está implicada na outra sem a devida definição dos termos. Isso é um pensamento circular e é falacioso. Ele é falso. Mesmo aparentemente explicando, ele não diz nada, ele é sem sentido. Para finalizar aqui nesse livro, ele diz assim: apesar dessa busca por evidências objetivas da existência de TDAH, que não tem, é só ler o DSM, com a nossa língua materna, mãe, em português está escrito lá, uma declaração de consenso internacional sobre biomarcadores para TDAH declarou: nenhum biomarcador confiável de TDAH foi descrito até o momento. Muito provavelmente, nenhum biomarcador de TDAH pode ser identificado. Isso aqui está em um relatório de consenso da Força-Tarefa da WFSBP sobre marcadores biológicos e da Federação Mundial de TDAH, World Journal of Biological Psychiatry, em julho de 2012. Bom, se a gente quer acreditar em mitos, ok. Já falei que mito faz parte da cultura humana. Mas que saibamos que isso é mito. Que digamos, eu adoro acreditar em mitos. Gosto tanto da historinha do Papai Noel, do Chapeuzinho Vermelho, Fada do Dente. Não tem nenhuma correspondência com a realidade. Mas eu me sinto bem. Eu gosto de passar esses mitos. Subjetivamente, me faz bem acreditar. Perfeito. Agora, quando esses mitos colocam as crianças ou adolescentes sobre a mira de uma droga psiquiátrica daquele tamanho de efeitos, como qualquer outra droga psicoativa, nós temos uma responsabilidade maior
para com a crença de mitos. Você quer acreditar em mito, você quer acreditar que TDAH existe para adultos e você, adulto, quer tomar, tome, curta a sua Ritalina. Agora, fazer isso com crianças e adolescentes, aceitar mitos que não têm correspondência com a realidade, quando é considerado como uma causa biológica, e é só ler de novo o DSM, isso é uma irresponsabilidade. Você quer fazer adulto tomar só Ritalina e acreditar no que você queira acreditar, tome. Fazer isso e justificar para crianças e adolescentes, escolas, professores, coordenadoras, pais, psiquiatras biológicos, quem seja, estão sendo irresponsáveis. Por que estão sendo irresponsáveis? Porque as informações estão aí, na cara. É só olhar e ler. Acreditar no mito desse tamanho, sem procurar suas referências, e que estão ali no livro, é só ler. É irresponsabilidade. Ainda mais quando colocamos uma terceira pessoa na mira como aquela que vai receber o resultado da minha crença. Por que a antipsiquiatria existe ainda hoje? E, fundamentalmente, a antipsiquiatria do Thomas Szasz é para defender o direito de as crianças não, os adolescentes, aqueles que não são maiores de idade, não serem medicados por terceiros, ainda mais por uma história que está documentada, que não é verdadeira, que não há marcação biológica, não há transtorno físico, biológico, que justifique todo o livro do DSM. Todo. Ele é um livro político, social, moral, cultural, que tem como motivos dinheiro, prestígio, de classe, e não cura médica para qualquer tipo de doença. Se os adultos querem fazer isso, que façam. E que os adultos que têm capacidade para ler e procurar as verdades por trás desse movimento psiquiátrico biológico, enquanto movimento financeiro de prestígio social, de reserva de mercado, que façam isso. Mas protejamos nossas crianças e adolescentes dessa disputa ideológica, cultural e moral que está por trás, ao lado, em cima, embaixo, em todos os lados da psiquiatria biológica, enquanto uma classe que procura dinheiro, que procura prestígio social enquanto médico, que procura reserva de mercado para poder exercer o seu controle social. Acho que é isso. Se gostaram do vídeo e queiram compartilhar, só derem like, compartilhar para mais pessoas ouvirem sobre antipsiquiatria. Qualquer pergunta, coloquem, por favor, nos comentários, que à medida que eu vou lendo, eu vou respondendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.